vai falar de bibliologia, que estuda a estrutura da Bíblia, teontologia, que estuda acerca de Deus, ok? Cristologia, acerca do Senhor Jesus Cristo, paracletologia, que é também pneumatologia, a mesma coisa, né? Antropologia e hamartiologia. Então você tem algumas matérias da teologia sistemática que vão organizar os estudos em relação a alguns temas relevantes, por exemplo, em relação a Deus, a Bíblia, a Jesus, tá certo? A pessoa de Cristo, né, que é a cristologia, a pneumatologia, que é sobre o Espírito Santo, e ainda em cristologia você tem uma associação muito próxima com soteriologia, porque soteriologia é sobre a salvação e cristologia é sobre o próprio Senhor Jesus Cristo. Então você estuda sobre o próprio Senhor Jesus, estuda também sobre a obra realizada por Cristo, né? Cristologia e soteriologia são matérias bem próximas aí na teologia sistemática, tá? E aí ele vai falar também acerca de alguns temas importantes relacionados à cristologia, que é a luz dos evangelhos, apresentar Jesus como Senhor e Salvador, ok, né, o que os evangelhos falam acerca de Jesus, as duas naturezas de Cristo, humana e divina, os três ofícios de Cristo, sacerdote, profeta e rei, a obra de Cristo, através da análise dos fundamentos da cristologia saudável, nascimento virginal, vida sem pecado, obra expiatória, a morte vicária, a ressurreição corpórea e visível e a assunção aos céus, bem como a vinda gloriosa também. Então é em cima desses assuntos que vai tratar a matéria de cristologia, acerca do Senhor Jesus Cristo, tá? O capítulo 1, da página 2, aliás, na página 9, a apresentação de Jesus Cristo. Ele tem um texto da Declaração de Fé da Assembleia de Deus, que é muito importante ter esse documento, né? Um documento oficial da igreja. Cremos no Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, plenamente homem, na concepção e seu nascimento virginal, em sua morte vicária, né, ou morte substitutiva, morrer em nosso lugar, né, expiatório, ou seja, que faz a purificação dos nossos pecados, né, que expia os pecados, que elimina, apaga os pecados, né. Em sua ressurreição corporal, é fundamental crer que Jesus ressuscitou corporalmente. Se você não crê na ressurreição, você, como Paulo fala, elimina toda possibilidade de salvação, porque aí o evangelho torna-se completamente mentiroso. Tudo que ensinaram foi falso e assim a salvação também é uma falsidade. Então, a doutrina da ressurreição corporal de Cristo é fundamental para a nossa salvação, tá? Então, se ele não ressuscitou, é porque ele não era Deus. Se ele não é Deus, então tudo que ele trouxe como mensagem foi falso. Se foi falso, estamos todos perdidos no nosso pecado. Então você tem essa situação na qual a ressurreição é fundamental. Ressurreição dentre os mortos, em sua ascensão aos céus, né? Ascensão vitoriosa aos céus como Salvador do mundo e a vinda gloriosa, né? Quando ele vier para buscar a sua igreja. Tá? Então você tem a declaração de fé, esses pontos fundamentais da nossa fé cristã. Se você não crê dessa maneira, você não é cristão. Você pode até achar que é cristão, mas você na verdade não é, porque a sua fé está deficiente, você não crê da maneira correta. Se você não crê em Jesus da maneira correta, você não é fiel a ele, você não está em comunhão com ele, você não tem nada com ele. Ou Jesus é aceito da forma como ele é, sendo ele plenamente humano, plenamente divino, tendo realizado uma obra de salvação, sendo o seu sangue suficiente para nos perdoar dos nossos pecados, sendo que ele ressuscitou, né, ao terceiro dia e ascendeu aos céus, ou você crê nele da maneira correta, ou você não vai obter qualquer tipo de benefício da parte dele para você, com relação à salvação. Né? A obra dele não será cumprida em nós, se nós não cremos que ele é tal qual a Escritura nos apresenta. Por isso que ele traz aqui a descrição dos evangelhos acerca de Jesus. Então, primeiro Mateus, o evangelho escrito por Mateus, o apóstolo judeu, cobrador de impostos, ao escrever para o público judaico, apresenta Jesus através da genealogia. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, ele vem com esta ênfase sobre a genealogia abraâmica, tá? Que está muito relacionada aos judeus. Por quê? Porque ele está apresentando Jesus, o Messias.
ele é judeu, está no contexto, né, dos judeus, apóstolo. Jesus chamou ele para ser apóstolo, e ele escreve o seu evangelho dando um referencial muito forte para os judeus de que Jesus é o Messias. Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Então ele estava se dirigindo para este público e estava argumentando fortemente para que eles pudessem entender com toda clareza que Jesus é o cumprimento das profecias, que Jesus é o Messias. Tá? Então Mateus ele está muito direcionado nesse sentido. E quando ele faz isso, a mensagem que ele escreveu para aquele público também é importante para nós, porque nós também precisamos reconhecer Jesus como o cumprimento da Sagrada Escritura, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Nas últimas palavras de Jesus registradas no Evangelho, vemos 4 plenitudes da missão: plenitude do poder, plenitude da extensão, né? Todo o poder, todas as nações, plenitude da intenção, todas as coisas, e plenitude da presença, todos os dias. Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, ok? Em Marcos, veja, ele vai apresentar Cristo como servo em ação. Então, o Evangelho de Marcos, ele é dos menores, né? Dos menores evangelhos, e ele tem uma ênfase muito grande sobre Jesus como o servo, tá? Então, Jesus, sendo ele Deus, como João vai apresentar no seu Evangelho, né? O Logos divino, pré-encarnado, ou seja, a palavra criadora de Deus, por meio do qual tudo foi feito. Mesmo ele sendo Deus e sendo pré-existente, sendo eterno, ele encarnou, ele veio até nós. E Mateus vai enfatizar que ele é o Messias, Marcos vai enfatizar que ele é o servo em ação, tá? Então, Jesus como servo de Deus, Jesus como filho de Deus, Jesus trabalhando para a glória de Deus, tá certo? Pregando, operando milagres e expandindo o reino de Deus, tá? Afirmando o reino de Deus na terra. Então, o Evangelho de Marcos ele tem esta ênfase, tá? Lucas era um pesquisador e ele vai ser detalhista com relação à descrição da vida de Jesus Cristo. Ele é o mais detalhista entre eles. Lucas nos mostra que Jesus sempre soube de sua missão. Isso fica claro no relato de Jesus, ainda menino, no templo. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Lucas nos dá ainda o relato do Getsemane, onde descreve toda a dor sofrida por Cristo, toda a angústia que a cruz trazia. Jesus sabia de tudo o que aguardava. Então Lucas é o mais detalhista dentre eles, viu? É o que tem mais atenção a esses detalhes, tanto falando acerca do contexto pré-nascimento de Cristo, a anunciação do anjo. Ele incorpora a narrativa também algo sobre João Batista, Isabel, né? A mãe de João Batista, Zacarias, seu pai, que era dentre os sacerdotes. Então você tem um contexto que não é trazido pelos outros, porque Lucas é um pesquisador. E o Espírito Santo de Deus usou ele para que ele trouxesse relatos detalhados. Tanto que ele vai ser o historiador por excelência do Novo Testamento. Ele vai escrever o Evangelho e vai escrever Atos dos Apóstolos. Outra coisa que eu quero que você perceba é que Mateus foi escrito por um apóstolo. Marcos foi escrito por alguém que não era apóstolo. Segundo a tradição, não é a Bíblia, tá? Mas é a tradição, ou seja, documentos antigos que estão com a igreja há muito tempo. Por exemplo, o livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Este Eusébio diz que Marcos acompanhava Pedro nas suas missões e que o evangelho dele foi produzido a partir das pregações de Pedro. Então você vê que a pregação ela não é tão detalhada, né? Ela é mais resumida, né? É mais voltada para uma ação. Não é tão detalhada, né, na sua descrição. E o Evangelho de Marcos traz essa sensação mesmo, de que é alguém que está descrevendo, que está aproveitando informações que foram disponibilizadas numa pregação, tá certo? Que no caso, segundo Eusébio de Cesareia, seria a pregação de Pedro. Lucas também não é apóstolo, e Lucas foi acompanhante das viagens de Paulo. Lucas faz descrições muito detalhadas do ministério de Paulo. E Lucas tinha uma cultura muito elevada. Inclusive, o texto que ele escreve é muito rico, né? É um texto de um grego, tá certo? De uma linguagem muito rica, muito mais detalhista do que os outros, tá?
Então ele tinha uma cultura muito elevada e ele de fato fez uma grande pesquisa, como ele diz, tanto no Evangelho quanto em Atos, né? No Evangelho de João, veja, diferente dos sinóticos, sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. Por que sinóticos? Porque esse termo sinopse, né, ou sinótico, diz respeito a olhar para uma mesma direção. Então esses três primeiros evangelhos olham numa mesma direção. Em que sentido? Em que eles priorizam narrativas de cunho mais histórico e biográfico. Como Jesus nasceu, o que ele fez, por onde ele andou, tá certo? Descrições de fatos ocorridos com o Senhor Jesus. Enquanto que João prioriza mais o que Jesus disse. Ele também fala acerca do que Jesus fez, acerca das obras dele. Mas a prioridade no Evangelho de João é o que Jesus disse, são as palavras dele, tá? Então alguns gostam de chamar de João de um evangelho teológico. O Evangelho de João, ele coloca aqui como apologético. Veja só. Diferente dos evangelhos sinóticos, o evangelho segundo João tem um caráter mais apologético, ou seja, a defesa da fé cristã, principalmente das distorções em relação a Cristo. Por quê? João, quando faz a afirmação de que Jesus Cristo é o verbo divino, e quando ele diz também que Jesus vem em carne, essas afirmações que João está dando no evangelho, elas têm uma utilidade muito grande como forma de combater heresias da época dele. Por exemplo, o gnosticismo, que dizia que a carne é inerentemente má. Então, se Jesus viesse em carne, ele teria se contaminado com o mal que está na matéria. Então, eles, muito influenciados pelo gnosticismo da época de João, diziam isso. E aí João se contrapõe a essa ideia que é completamente equivocada. E diz, não, Jesus Cristo veio em carne, ele veio em carne sem pecado. Ele não foi contaminado pelo pecado, como todos os demais são, como o apóstolo Paulo mesmo disse, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos, como Davi também diz, em pecado me gerou minha mãe. Então você tem essa situação de que desde o ventre as pessoas nascem debaixo da contaminação do pecado. Mas Jesus não veio da concepção normal, né? Da concepção carnal, que é costumeira, né? Da conjunção carnal de um homem com uma mulher. A partir da anunciação de Gabriel é dito que o Espírito de Deus é que estaria à frente desse trabalho. Então, da mesma forma como Deus criou o homem no Éden, a partir do pó da terra e soprou nele fôlego de vida, então o mesmo Deus que criou o primeiro homem também criou, tá certo, o corpo para o segundo. Jesus, enquanto Logos divino, enquanto Verbo divino, é eterno. Jesus, né, enquanto Deus, é eterno. Jesus, enquanto homem, foi gerado no ventre de Maria, por obra do Espírito Santo. O Espírito Santo formou aquele corpo ali no ventre de Maria. E ali houve uma união perfeita entre aquele que era plenamente humano e aquele que é plenamente divino. Então, formando um só ser. Jesus, ele é uma pessoa, só que é uma pessoa detentora de duas naturezas, natureza humana e natureza divina, tá? Conclusão, os evangelhos nos apresentam Jesus como homem e divino, como cumprimento da promessa feita no Antigo Testamento, e em Cristo nós temos uma nova aliança, num novo testamento com o Pai, agora não mais com sangue de bodes ou touros, mas com o sangue de Cristo, ok? Você tem aí os evangelhos apresentando Jesus. E passando adiante, a gente tem uma questão acerca da humanidade e da divindade de Cristo, e a gente tem alguns erros que devem ser combatidos. Veja só, na página 21 diz alguns pontos fundamentais. Ó. Jesus Cristo é pleno e completamente divino, ok? Ele não é um Deus inferior, ele não é um Deus menor, que nem diz o testemunho de Jeová. Outros dizem que ele nem é Deus, tá? Ele é Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade, ou da Triunidade Divina. Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Três pessoas e uma só essência. Eterno como todos são eternos. Tá? É o mesmo poder que todos têm. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A mesma eternidade, o mesmo poder. Tá? Então é plenamente Deus. Mas com a encarnação do Verbo, ou seja, o Verbo divino pré-encarnado, que é Deus que sempre esteve presente, desceu até nós e encarnou, entrou num corpo humano,
tá? Juntou a sua natureza com a natureza humana, humana sem pecado, tá? Então ele é plenamente divino, mas também é plenamente humano. Então esse é o mistério da encarnação. As duas naturezas são distintas, então você tem a natureza divina e a natureza humana. Ela não foi no sentido de que uma eliminou a outra. As duas estão presentes nesse mesmo ser. As duas naturezas de Cristo estão completamente unidas em uma pessoa. Então eles estão presentes no mesmo ser, mas não são dois, como se Jesus fosse bipolar. Agora é o Jesus homem, agora é o Jesus Deus. Não, elas se uniram, são distintas, estão personalidades, e sim uma só. Completa em duas naturezas. Cadê a explicação? Deus está além de qualquer explicação. Acerca de Deus, muito é revelação. Então, foi nos revelado esta verdade, essa realidade, e nós somos fiéis à revelação. Então, esta é aquilo que a Sagrada Escritura nos dá. Na página 22, ele vai falar dos credos. O que são esses credos aí? São resumos que a igreja fez ao longo do tempo da doutrina, porque nem todas as pessoas têm acesso a fazer longas leituras e estudar profundamente tudo isso. É corrigido. Então, quando alguém diz que isso está errado, conforme a Sagrada Escritura, em vez dele se corrigir, ele funda uma seita. Aí você vê esse monte de igrejinha nascendo por aí, fundamentada em erro, fundamentada em heresia, porque é uma pessoa rebelde que não aceitou correção. Então você tem aí o nascimento das seitas, né? Ebionismo, que era um tipo de seita fundada por aqueles que vieram do judaísmo e não aceitavam que Jesus é Deus, tá? Então eles viam Jesus somente como um profeta. E aí nessa de ver Jesus como profeta, não receberam Jesus como Deus. Não receberam Jesus como Deus, não receberam Jesus, porque ele é Deus. Então eles não são salvos porque eles negam que Jesus seja Deus. Recebem ele somente como um profeta, tá? Então é uma seita de judaizantes, esse tal de ebionismo. Docetismo, pensamento defendido por Basílides, Valentino e os patripacianos ou sabelianos. Surgiu no final do primeiro século, negava a humanidade de Cristo. Então é daquela galera que está misturada com certos conceitos que não são bíblicos. Hoje tem isso aí, o pessoal começa a assistir o YouTube, vê um monte de bobagem e quer misturar isso com a Bíblia. Aí você vê surgir um monte de aberração aí. E na época aqui eram as escolas místicas que tinham. Então tinha algumas escolas que tinham uma forma de pensamento gnóstica que entendia que a matéria é inerentemente má. Então com isso eles diziam que Jesus não poderia ter se misturado com matéria. Se Jesus, na cabeça deles, não se misturou com matéria, Jesus ele não era um corpo verdadeiro, um corpo material. Ele era apenas uma aparência de corpo material, meio que uma enganação. Então esses docetistas, tá? Ou docetismo, né? De Doquel, diz respeito a isso, a esta aparência. Então Jesus não era literalmente um humano, tá? Ele não se materializou literalmente, ele apenas aparentemente era um ser humano. Mas ele não se misturava com a matéria porque eles tinham isso na cabeça, de que a matéria é inerentemente má e Jesus não poderia ter vindo em carne. E aí o que o Evangelho de João faz? Todo aquele que não, aliás, na carta, né? Todo aquele que não confessa que Jesus veio em carne, este é o anticristo. João fala na carta dele. Então, tanto as cartas de João quanto o Evangelho são apologéticos, porque são para combater esse pessoal aí. O arianismo diz que Jesus era somente um ser criado. Então, o Ário, que foi até um presbítero da igreja, foi importante, ele dizia que Jesus foi o primeiro ser criado. Ele era o mais importante dos seres criados, mas ele foi criado. Houve uma época em que ele não existiu. Eles fizeram até uma música com isso, que eles cantavam por aí provocando os outros cristãos, dizendo que houve uma época que Jesus não existiu. Então eles faziam isso dizendo que Jesus na verdade não é Deus. Então eles negavam a deidade de Cristo. Eles diziam que Jesus é um homem, é o mais importante dos homens, mas não é Deus, tá? Então quem defende isso hoje, que é igualzinho a eles, é parente deles, são os testemunhos de Jeová.
Então nesse mesmo erro aí. O apolinarismo, veja, pensamento defendido por Apolinário, bispo de Laodiceia, e Justino Marte, no IV século, negava a plenitude da humanidade de Cristo. Para Apolinário e seus seguidores, o Logos divino tomou o lugar da mente humana. Logos para ele era apenas a razão, e não há em todos. Afirmava a divindade e verdadeira humanidade de Cristo, contudo negando a mente humana. Então é uma questão de começar a negar certos aspectos da humanidade. Por isso que a gente é chato na afirmação, plenamente divino, plenamente humano. Um ser humano precisa de uma mente? Sim. Então Jesus tinha uma mente humana, porque senão ele não seria plenamente humano. Tudo aquilo que Jesus não encarnou, ele não salvou. Então Jesus encarnou a plenitude da humanidade e não o pecado, porque o pecado não faz parte da humanidade intrinsecamente. O pecado foi adquirido posteriormente com a queda. Deus não criou pecadores, Deus criou seres humanos puros, né, sem contaminação, sem pecado. Lhes deu liberdade de escolha. Quando eles escolheram desobediência, o mal adentrou a eles, o mal passou a fazer parte da sua vida. Eles tiveram o chamado conhecimento do bem e do mal. E com esse conhecimento do bem e do mal trouxe desequilíbrio à sua natureza. E ele agora sofre essa tendência pecaminosa. E ele passa de geração em geração, essa natureza pecaminosa. Tá? Então Jesus ele não incorporou o pecado, porque o pecado não está presente na criação original, mas ele incorporou tudo que faz parte de uma natureza original humana, inclusive a mente. Porque Jesus, tudo que ele incorporou, ele salvou. Então Jesus salvou a nós integralmente. Por quê? Porque ele incorporou integralmente nossa natureza. Então tudo aquilo que em Cristo foi encarnado e purificado foi salvo. E assim a gente tem que, como Paulo diz, não viver por nós mesmos, mas viver em Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nestorianismo, pensamento defendido por Nestório, bispo de Constantinopla, no V século. Nestório era pregador famoso. Para Nestório, Cristo era duas pessoas em um corpo. Olha o erro aí. É o erro de você não entender que houve o chamada união hipostática. Tá? O que é a união hipostática ou natureza teantrópica? Alguns falam também. Teantrópica, teo, Deus, antropo, humano, divino, humano. Ou hipostática, que é no sentido de uma estar sobre a outra. Tá? Então, nesse sentido, você tem as duas naturezas, elas se uniram, tá? Preservando suas características, mas se integrando perfeitamente. Então, elas se integraram formando uma pessoa. Jesus era uma pessoa, Jesus não era duas pessoas, Jesus não era bipolar, tá? Ele era uma pessoa com um pensamento, só que seu pensamento agora incorpora o divino e o humano numa pessoa só, tá? Então esse foi o erro de Nestório, dizer que Jesus tinha eram duas pessoas, tá? Eutiquianismo, pensamento defendido por Eutiques, também Teodósio II, no V século, defendia a distinção das naturezas. Na sua explicação, monofisismo, a natureza humana foi absorvida pela divina para criar uma terceira nova natureza. É a ideia de que Cristo possuía uma só natureza, monos, e physis, natureza. Embora mantinha a unidade da pessoa de Cristo, negou a distinção das naturezas. Se Cristo não fosse homem nem Deus, ele não poderia redimir como homem ou como Deus. Seus opositores, Flaviano de Constantinopla, Teodoreto e Eusébio de Doriléia. Então você tem esta aqui que diz que quando Jesus encarnou, né, quando o Logos Divino encarnou, ele misturou tudo. Então ele não mantém essa distinção. Veja, houveram situações que Jesus falou como homem. Por quê? Porque ele havia incorporado a missão de servo de Deus. Quando ele diz, por exemplo, né, que acerca da sua vinda, nem ele nem os anjos sabem, mas somente o Pai. Se a gente concordasse com Eutiques, né, Eutiques, do eutiquianismo, então Jesus teria mentido, porque ele misturou as duas naturezas. Não há nenhuma distinção. Se não há nenhuma distinção, como é que ele poderia falar apenas como homem? Então você tem a situação na qual as duas naturezas elas se uniram, tá? Mas você precisa entender que as duas naturezas existem. Existe a humana e a divina. A questão é que elas juntas integram uma só pessoa.
Só que elas estão ali, o divino e o humano está ali, tanto que Jesus, depois de ressuscitar, ele continua com as marcas, tá? Então ele até hoje está com as marcas da sua crucificação, porque ele carrega isso para sempre. O seu corpo foi glorificado, mas foi aquele corpo que foi glorificado, o corpo com o qual ele padeceu. Então aquele corpo foi ressurreto e glorificado. Ele não está mais sujeito às limitações da matéria. Ele é uma outra natureza agora, a natureza que nós só participaremos na glorificação. Mas é aquele corpo. Então você tem a situação na qual Jesus ele tem essas naturezas, né? Estão nele. A humanidade de Cristo, ó, na página 29. O cristianismo é a única religião que, ao invés do homem oferecer sacrifício, é o próprio Deus que se oferece em sacrifício. Isso aí é uma característica muito peculiar da nossa fé, na qual geralmente os homens inventam meios de chegar até Deus, e esse é a definição do termo religião, do religare, tá? Então as pessoas inventam um jeito de se religar com Deus, como se fossem eficazes, né? É que nem Adão e Eva no Éden, pegando folhas e fazendo aventais para eles. E aquilo não adiantou de nada, né? Para tentar cobrir a sua nudez e se apresentar diante de Deus. Só que esses esforços humanos são inúteis. Tanto que Deus sacrifica o primeiro animal e costura roupas de peles para eles. Eles saem do Éden depois da punição divina, mas também da promessa, né, de salvação, da semente da mulher virá um que esmagará a cabeça da serpente. Eles saem do Éden vestidos com roupas que Deus lhes deu, uma vez que essa agora é a sua condição. Eles não convivem mais tranquilamente com a nudez, então eles foram vestidos pelo próprio Deus, né, que deu a eles esta vestimenta. Então veja, tudo aquilo que o homem faz de si mesmo para chegar a Deus é inútil, né, sempre falha. Vira essas diversas religiões malucas que existem por aí, que inclui até sacrifício humano, né, culto a Moloque. Agora, quando é um esforço de Deus para nós, aí sim funciona, tá? Porque aí você tem a situação do próprio Deus se revelando. Então Deus se revela através dos patriarcas, se revela através da Escritura, se revela através do seu Filho. Então Deus envia o seu Filho para realizar o sacrifício perfeito. E através dele todos podem ser salvos, tá? Então veja que o esforço que vem de Deus para nós é o único esforço que de fato é eficaz para a salvação. As duas naturezas de Cristo, ó, na página 35. É necessário que a mesma e a própria pessoa que há em realizar, perdão, é necessário que a mesma e a própria pessoa que há de realizar essa satisfação pelos pecados da humanidade seja perfeito Deus e perfeito homem, uma vez que ele não pode fazê-lo a menos que seja de fato Deus. Ele não convém fazê-lo a menos que seja de fato homem. Essa frase é de Anselmo de Cantuária, tá? Anselmo de Cantuária, que é um dos grandes teólogos da época do escolasticismo, tá? O final do escolasticismo. Então você tem esse teólogo que foi muito inteligente e construiu essa frase que explica muito bem essa necessidade, tá certo, de haverem essas duas naturezas. Então veja, por que Jesus tem que ter a natureza humana? Porque quem falhou com Deus foi um homem, tá? Foi o homem, foi a humanidade, porque Adão do hebraico é humano, é ser humano. Então em Adão está representada toda a humanidade. Então quem falhou com Deus foi o homem, foi um ser humano, tá? E este pecado vai passando de geração em geração, até que alguém que veio também como homem vai sanar esse pecado. Então Paulo fala que no primeiro Adão todos caíram, mas no segundo Adão todos são regenerados, tá? Você tem a situação na qual Jesus é o segundo Adão. Por quê? O primeiro Adão, criado por Deus no Éden, veio a cair em pecado, contaminando toda a humanidade. O segundo Adão, gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, nascido sem pecado, como aquele da Adão nasceu sem pecado. Esse aqui também nasceu sem pecado, mas aquele Adão foi seduzido pelas propostas, né? Na verdade Eva, né? Eva foi seduzida pelas propostas de Satanás, que ofereceu deidade, tá? Ser como Deus. Adão foi seduzido pela mulher e ambos então caíram nesse engodo. Só que o segundo Adão, mesmo sendo tentado por Satanás, não cai no seu engodo. Ele permanece obediente a Deus
e através da obediência dele todos nós podemos ser salvos, crendo nele como o único e suficiente Salvador. Então você tem essa situação que Anselmo descreve muito bem. Jesus veio em humanidade, por quê? Ele veio para resgatar todo ser humano caído. Agora um ser humano perfeito que é Jesus Cristo. E ele também é divino, porque um ser humano não pode chegar diante de Deus para oferecer sacrifício, mas um ser divino sim. Então ele sendo homem, ele se sacrifica no lugar do ser humano caído. Ele faz sacrifício de si mesmo em lugar do pecador, mesmo ele não tendo pecado. Então você tem a situação na qual o nosso pecado foi lançado sobre Cristo Jesus na cruz do Calvário, tá? E as obras de Cristo Jesus são imputadas a nós. Então ele não tem pecado, o nosso pecado caiu sobre ele. E toda a obra que ele realiza em nosso favor, a chamada expiação, né, diante de Deus, ela é aplicada a todo aquele que o aceita como Salvador. Os méritos de Cristo são aplicados a ela. Jesus toma a nossa dívida e passa o seu crédito para nós, tá? Nessa situação. Então ele é humano e divino. Como humano, morreu pelos humanos. Como divino, foi diante de Deus pagar a nossa dívida com o seu próprio sangue. Tá? Você tem essa situação que é extraordinária. Na página 39, o tríplice ofício de Cristo, tá? O tríplice ofício de Cristo. Aí ele vai começar a descrever aqui, ó. Jesus como profeta, e escandalizaram-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria pátria e na sua casa. Mateus 13, 57. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Lucas 13, 33. Então você tem Jesus assumindo um ofício profético. Em que sentido? Jesus, como profeta, ele é o cumpridor de todas as promessas que haviam desde o Antigo Testamento falando acerca dele, tá? Então Mateus faz questão de apresentá-lo como o Messias, como o enviado de Deus, para que fique muito claro para os judeus que todas as promessas de Deus se cumprem em Cristo. Então ele assume esse papel profético, de cumpridor das profecias acerca dele, tá? E de ser ele também um referencial profético para nós, falando acerca da salvação no nome dele, falando acerca das últimas coisas, falando acerca da promessa da sua vinda para nos buscar. Então Jesus, ele é para nós o profeta por excelência, o maior dentre os profetas, e o profeta que garante o cumprimento de sua palavra, como ele mesmo disse: passando os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Então o papel profético de Cristo, ele está acima de qualquer outro ministério profético que tenha existido. Então Jesus é o profeta por excelência. Mas não somente profeta, ele também é sacerdote, como é dito aqui, ó. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4, 14 a 16. Aí você tem a situação muito interessante na qual Jesus, ele é sumo sacerdote, tá? E aí você tem a questão do ofício sacerdotal. Na página 48 ele vai explicar sobre isso, ó. A questão do ofício sacerdotal. Quem exercia o ofício sacerdotal em Israel eram os levitas, tá? Só que a promessa de um Messias estava relacionada à tribo de Judá. Tanto que o Evangelho de Mateus apresenta Jesus como descendente de Davi, tá? Então você tem toda aquela linha genealógica seguida por Mateus, que faz conexão entre Davi e Jesus Cristo, mostrando que Jesus veio como cumprimento a essa linha genealógica davídica e essa promessa de Deus que não faltaria rei que se assentasse sobre o trono de Davi. Então Jesus é a concretização dessa promessa divina, de que um rei viria desse tronco da raiz, né, a partir de Davi.
Então você tem Cristo vindo nessa genealogia humana desde Davi. Ok. Se Jesus está dentro dessa genealogia davídica e Davi está dentro da tribo de Judá, como é que Jesus poderia exercer o ofício sacerdotal, sendo que o ofício sacerdotal estava ligado à tribo de Levi? Aí você tem a situação na qual Jesus não é sacerdote conforme a ordem levítica, tá? Jesus é sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque, e a própria Sagrada Escritura que fundamenta isso. Você tem texto aqui que vai ser indicado, deixa eu ver se indica aqui já. Indica aqui os textos da carta de Hebreus, que trabalha muito essa questão, mas eu queria que ele indicasse um texto de Salmos. Tem um Salmos onde Deus diz: hoje tu és meu filho, hoje te gerei, tá? Dei-te as nações como herança. Ele diz: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. E fala ainda: tu és sacerdote, conforme a ordem de Melquisedeque. Então o próprio Deus, nessa fala, diz: tu és sacerdote, conforme que ordem? A ordem levítica? Não. Tu és sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque, né? Então a gente conhece acerca de Melquisedeque, aquele personagem literal que aparece no Antigo Testamento relacionado a Abraão, tá? Então Abraão, voltando daquela guerra, ele se depara com este Melquisedeque, ok? Que ele reconhece ser, ele olha para Melquisedeque e havia ali algum sinal que dizia a ele claramente que Melquisedeque era o sumo sacerdote que cultuava a El Elyon. Abraão conheceu Deus como El Shaddai, e Melquisedeque adorava a Deus como El Elyon, ou seja, Deus Altíssimo, tá? E Abraão reconhecia a Deus como Todo-Poderoso, que é El Shaddai. Então você tem a situação na qual Abraão reconhece em Melquisedeque o adorador do mesmo Deus, sendo El Shaddai e El Elyon o mesmo Deus, que é adorado por ambos, tá? Então o que Abraão faz em relação a Melquisedeque? Abraão lhe paga os dízimos. Você tem a situação na qual o menor paga dízimos ao maior. O maior hierarquicamente administra os dízimos e abençoa aquele que entrega os dízimos, tá? Abraão entrega os dízimos a Melquisedeque. Melquisedeque abençoa Abraão. Então você tem essa ordem hierárquica muito certa aí. Abraão reconhece que Melquisedeque é o sumo sacerdote que serve ao mesmo Deus que ele adora, e assim entrega os dízimos a ele. Melquisedeque reconhece que Abraão servia o mesmo Deus que ele serve, e assim Melquisedeque abençoa Abraão. Abraão pagando dízimos a Melquisedeque significa que todos os descendentes de Abraão estavam pagando dízimos a Melquisedeque. Por quê? É como o Antigo Testamento fala, que veio dos seus lombos. O que é esse negócio de veio dos seus lombos? A pessoa é o representante de todos os seus descendentes. De Abraão, Isaac, de Isaac, Jacó, de Jacó, os 12, dentre os 12, Levi, e de Levi, toda a tribo sacerdotal de Levi. É que nem uma caixa dentro da outra. Levi estava dentro de Abraão, dos lombos de Abraão. Então, quando Abraão paga dízimo a Melquisedeque, é como se Levi estivesse pagando dízimo através de Abraão. Quando Melquisedeque abençoa Abraão, é como se Melquisedeque abençoasse toda a tribo de Levi, todo o sacerdócio levítico, tá? Então você tem essa situação na qual Melquisedeque, o ofício sacerdotal exercido por ele, é superior ao ofício sacerdotal exercido por Levi, tá? Pela tribo de Levi. Assim, Jesus, ele é sumo sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque e não conforme a ordem levítica. O sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico. O sacerdócio levítico, antes de oficiar no tabernáculo e no templo, tinha que oferecer sacrifício por si mesmo. Jesus não precisa oferecer sacrifício por si mesmo, porque ele é o Cordeiro imaculado. Ele é sem pecado. Ele vai oferecer sangues, vai oferecer o sangue derramado como meio de expiação, ou seja, de apagar, de purificar. Os levitas traziam sangue de animais e ofereciam diante de Deus para cobrir o pecado. Jesus oferece sangues não de animais, mas o seu próprio sangue. E não diante de um tabernáculo ou de um templo material, mas diante do trono do próprio Deus. E ele oferece esse sangue, seu próprio sangue, como meio de expiação do pecado
de todo aquele que recebe a Ele como Salvador. Então todo aquele que recebe Jesus como seu Salvador tem o seu pecado apagado diante de Deus pelo sangue derramado de Cristo Jesus, que é sumo sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque, tá? Se tem essa situação que é fundamental. Aí sobre a realeza de Jesus, é interessante ressaltar que Jesus, quando é visitado por aqueles reis, por aqueles astrólogos do Oriente, né, que seguem a estrela de Belém, ele recebe ouro, incenso e mirra. E são presentes que dizem respeito aos ministérios de Cristo. Então o ouro fala da realeza, tá? Incenso fala do sacerdote e mirra fala acerca do seu ministério como sacrifício, né? Como aquele que ofereceria sacrifício perfeito, tá? Então você tem isso muito claro, muito ressaltado, esses ministérios de Cristo que são tipificados ali naquele ato, né? Naquele ato daquele presente. Então Jesus, ele é profeta, sacerdote, né? Profeta, sacerdote e rei, tá? E aqueles presentes falam muito acerca disso, falam muito acerca desses ministérios. Então o incenso, que é usado em adoração, o ouro, que é muito relacionado à realeza, e a mirra, o cheiro agradável, né, da mirra, relacionado ao seu ministério profético, tá? Então você tem essas associações que estão presentes já desde do momento em que ele foi abordado por esses chamados reis magos, né, como é chamado na tradição, né, esses reis magos que trazem esses presentes. Mas do Filho diz: ó Deus, teu trono subsiste desde os séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. O último ofício que iremos analisar é Cristo exerce como rei. Seu reino tem diversos nomes: reino de Deus, reino de paz, reino de luz e glória, reino dos céus e mundo vindouro. Eu quero só ressaltar uma coisa: diante de Pilatos, Pilatos diz a Jesus, com toda a ingenuidade dele, né? Diz assim: sabes que tenho poder para te soltar ou te prender, né? E Jesus diz assim para ele: nenhum poder teria sobre mim se do céu não fosse te dado. Só isso, só de ouvir isso já gera espinha, né? Coloca o cara na perspectiva certa. Ele não é o dono da situação, ele não é o dono da ação. Ele é apenas uma peça no tabuleiro. Existe um plano maior, né? Existe um plano salvífico maior, elaborado desde a eternidade e que está se cumprindo naquele momento, e ele é só uma pequena peça. Então, de cônsul romano, detentor de toda a autoridade naquela região, ele torna-se apenas um peão no tabuleiro, tá? E Jesus vira essa mesa diante de Pilatos, diz: nenhum poder teria sobre mim se do céu não fosse te dado. Ou seja, tudo que está acontecendo aqui é permissão e vontade perfeita de Deus, tá? Então você tem a situação na qual Jesus diz para Pilatos: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse desse mundo, meus súditos estariam aqui para me defender, mas meu reino não é desse mundo. Então você tem a situação na qual Jesus, ele é rei, tá? Conforme toda aquela linhagem que foi colocada, e debaixo da autoridade o Pai lhe concede, tá certo? E ele de fato é rei. E você tem o reino de Cristo como o reino de Deus. Então nós somos integrantes do reino de Cristo. O reino de Deus está entre nós. O reino de Deus convive hoje com este mundo que jaz no maligno. Mas você terá uma situação histórica para o futuro, na escatologia, na qual este governo maligno, ímpio, será derrubado, será vencido, e o reino de Cristo será instaurado na terra. Jesus reinará por 1000 anos com vara de ferro, com cetro de ferro. Você tem a situação do milênio. Posteriormente, você terá novos céus e nova terra, na qual o reino de Cristo se expandirá por todo o universo, e tudo será transformado conforme o seu querer, a sua vontade. E haverá perfeição em todo o universo, tá? Então você tem a situação na qual Jesus, de fato, já é rei. E o seu reino vai se expandindo cada vez mais, até se tornar pleno. Os fundamentos de uma cristologia saudável, para encerrar, página 59, nascimento virginal. Então muitas pessoas questionam hoje
esta situação do nascimento virginal. Você tem dois textos aqui. O de Isaías 7,14, portanto mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Tá. Quando fala de virgem aqui, alguns críticos querem dizer que a tradução correta é apenas jovem, não necessariamente virgem, tá? Só que o problema é, quando em Mateus, esse texto é citado, Mateus 1,18, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada de José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. O termo que é aplicado para Maria no Novo Testamento é pártenos. E esse pártenos fala acerca de mulher que não teve conjunção carnal. Então, aos olhos do evangelista Mateus, Maria era sim virgem e concebeu Jesus virgem, porque foi obra do Espírito Santo. Então a gente decide se a gente vai acreditar no evangelista Mateus ou nos teólogos de hoje, da teologia liberal, que dizem que Jesus, na verdade, não nasceu de uma virgem, como se eles soubessem de alguma coisa, né? Tendo o apóstolo Mateus afirmado que sim, Jesus nasceu de uma virgem. Vida sem pecado. Jesus, só para falar um pouco acerca dessa questão, você tem duas formas de concepção em teologia. Uma chama-se riliplasmática e outra chama-se bioplasmática, tá? Riliplasmática é o que? É ser plasmado ou ser formado pela matéria, tá? Então você tem essa concepção, matéria gerando matéria, e vai transmitindo esse pecado como se fosse uma contaminação, como se fosse uma doença, uma falha genética, né, que foi adquirida devido a essa situação de haverem caído em pecado. Então eles vão passando, é que nem o Jamieson, o pastor Jamieson deu uma explicação que eu achei muito boa. É como o seguinte: você cria uma forma de bolo, tá? Você vai lá, funde o metal e cria uma forma de bolo. Então você criou ela perfeitinha, tá? Só que em algum momento esta forma de bolo cai no chão. E aí agora não está perfeita, está amassada. Continua sendo uma forma de bolo, mas está amassada. Então os bolos que você fazia antes saíam sem nenhuma marca, né? Sem nenhuma falha. Os bolos que você faz a partir de agora, todos têm uma marca, a marca daquele amassado. Então você tem a situação do pecado, que a partir daquela forma, todos que saem daquela forma saem com a mesma marca de pecado, tá? Então você tem essa situação em relação ao homem. Agora, qual é a outra forma de geração de pessoas? É a chamada bioplasmática. O que é essa bioplasmática? Não é gerada a partir da matéria, e sim a partir da vida. E o que é esta vida? A vida, por exemplo, num sentido mais pleno, mais de origem, o Espírito Santo é a vida. O Espírito Santo fornece vida a todo o universo. Se tira o Espírito, toda a vida do universo decai. Tudo volta ao pó. Se você tira o Espírito, tudo volta ao pó. Então você tem essa situação na qual Jesus não foi formado por matéria, devido à vontade da matéria. Jesus foi formado pelo próprio Espírito. O Espírito formou, tá, o corpo de Jesus no ventre de Maria. Jesus, como Deus, é o verbo divino pré-encarnado, que existe desde sempre, que é eterno, tá? Mas o corpo, para que aquele Logos divino pré-encarnado viesse e se unisse e formasse, tá, uma só pessoa com ele, mesmo tendo duas naturezas, foi formado pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo formou sem pecado. Ele não iria formar um corpo pecaminoso. Ele formou sem pecado. Do mesmo jeito que foi formado Adão no Éden, foi formado o corpo de Jesus no ventre de Maria. Na página 63 tem alguns pontos interessantes aqui, ó. O fato de Jesus Cristo ser Deus, possuindo o atributo da santidade, torna-o absolutamente impecável, pois o pecado sugere o fato de que sua natureza poderia ser alterada, o que colocaria na mesma posição do ser, como os seres humanos, uma criatura passível de mudança. Neste caso, Deus deixaria de ser Deus. Então, o que ele está dizendo aqui? Jesus, ele mesmo sendo exposto às tentações, uma frase que eu encontro no material da CETAD, muito boa, ele não era alérgico ao pecado. Então é como você tem uma predisposição, tá? Você tem uma natureza caída. Então quando o pecado se apresenta, você já tem a tendência a cair naquele pecado. Somente quando você se submete a Cristo, né? Você apresenta-se a Jesus como escravo para a salvação, se submete totalmente à ordem dele,
anda conforme a lei do Espírito, aí você rejeita o pecado. Você é tentado por ele, mas você o rejeita. Mas você tem essa situação de você estar sempre inclinado à possibilidade do pecado. Agora, Jesus, por ter sido formado pelo Espírito Santo perfeito e não ter se inclinado ao pecado, não ter concordado com as propostas de Satanás, ele não era alérgico ao pecado. Então, por mais que apresentassem tentações a ele, ele sempre se manteve firme, tá? Porque ele tem uma natureza perfeita. Então, a partir dessa natureza perfeita dele, plenamente humana, mas perfeita e sem pecado, é a partir dessa natureza que ele nos salva, tá? Purifica a nossa natureza pecaminosa. 2. O fato de Jesus Cristo ser Deus possuindo o atributo da onisciência aponta também para a sua impecabilidade, pois a onisciência livra de pecar. 3. O fato de Jesus Cristo ser Deus possuindo o atributo da onipotência aponta para o fato de ser impossível que Jesus pudesse pecar. 4. O fato de Jesus Cristo ser Deus possuindo um atributo da onipresença, segue o mesmo, né? O fato de Jesus ser uma pessoa única, que tem o desejo onipotente de fazer a vontade do Pai, implica que ele é impecável. O fato de Jesus ter sido enviado como oferta e sacrifício em lugar dos homens implica que ele é impecável. 7. As próprias afirmações que Jesus fez de si apontam para a sua impecabilidade. Então Jesus, ele foi exposto às mesmas coisas que nós, tá? A ser agredido, ser ofendido, a ser tentado. Então Jesus foi exposto às mesmas coisas que nós, só que a natureza de Jesus é perfeita e a nossa é caída. Então Jesus, ele se dedicou plenamente a fazer a vontade de Deus. Ele estava totalmente dedicado a fazer a vontade de Deus na vida dele. Assim ele é referência perfeita para nós, tá? A obra expiatória, página 64. A obra da expiação é outro fundamento importante da nossa cristologia. Diferente da expiação veterotestamentária, que apenas cobria e era necessária sua repetição anualmente, porque tanto o ofertante, a oferta e o sacerdote eram pecadores. A obra expiatória de Cristo é única e perfeita. Cristo não apenas cobre, mas tira o pecado do mundo. Ele é oferta e o sumo sacerdote que oferece como sacrifício vivo ao nosso Deus pelos nossos pecados. É preciso entender que o preço não foi pago para Satanás, mas sim para o próprio Deus. Isso aqui é uma visão incorreta que havia na antiguidade, que alguns ainda têm, de que o preço da salvação foi pago a Satanás, tá? É uma visão equivocada que se tem em relação a essa dinâmica da salvação. Qual é o papel de Satanás? Veja, o próprio nome, Satan, da onde vem Satanás, significa acusador. Ou o termo diabo, tá? Que vem do grego diabolos, de balo, que é lançar. Então você tem a situação de Satanás como quem lança em rosto, né? Então o papel de Satanás, desde que ele caiu, é o que? Propor meios para que o ser criado por Deus, a humanidade, né, o homem, a mulher, venham a envergonhar o seu nome, né, como meio de retaliação. Satanás não se arrepende de seus atos, né, ele prossegue obstinadamente até o fim. Então o que ele pretende? Tentar cercar a criação de Deus, o homem e a mulher, tentá-los a um ato pecaminoso, tá? Ele não os obriga, ele os tenta. Aí o ser humano, fazendo mau uso da sua liberdade, cai na tentação do diabo, do pecado, né? Comete pecado. Quando o ser humano comete pecado, Satanás cumpre o seu papel, a sua função, acusar. Então o que ele vai fazer? Ele acusa diante de Deus o pecado cometido pelo ser humano, como ele fez com Jó. Deus dá testemunho de Jó. Satanás acusa Jó. Ele não te serve à toa. Ele te serve porque o Senhor beneficia com bênçãos, com bens, né? O enriquece com bens. Aí Deus, sabedor da natureza de Jó, e para a nossa referência, para o nosso exemplo, ele vai permitindo que Satanás toque em algumas áreas fundamentais, na saúde, na família, nos bens, que traga pessoas para atormentá-lo, né? Então aqueles supostos amigos ficam tentando obrigar Jó a reconhecer algum pecado, algum erro, né? E aquela situação toda em torno dele, até que Jó mostra-se fiel até o fim. Deus, ele se apresenta a ele, dialoga com ele, também requer que os amigos sejam
perdoados por Jó, e que ele ore pelos seus amigos para que Deus possa ouvi-los, né? Porque senão Deus os rejeitaria totalmente devido ao seu posicionamento diante da necessidade de Jó. E assim Deus comprova diante de Satanás, não para Satanás, mas para nós, objetivando chegar até nós, nos ensinar, tá? De que ele podia sim ser fiel a Deus, se manter fiel a Deus, tá? Mesmo um homem pecador, mesmo um homem com as suas falhas, ele se manteve fiel a Deus até o fim, tá? Então você tem essa situação, na qual ele de fato permaneceu nesse ato de fidelidade, e assim torna-se uma referência para nós de obediência a Deus. Mas quando você tem uma situação de desobediência, na qual Satanás consegue te instigar à queda, agora ele vai cumprir o papel de acusador, ele acusa diante de Deus. E aí acusa para quê? Para que possa romper a comunhão entre Deus e nós. Rompendo essa comunhão, ele vai instigar o homem e a mulher a chafurdar na lama do pecado, a se enfiar cada vez mais nessa pecaminosidade, levando-o até a morte separado de Deus, quando então é condenado à eternidade. Então esse é o objetivo dele. Ele trabalha sempre dessa forma. Quando Jesus se apresenta cumprindo as profecias desde lá do Éden, que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente, como é que Jesus opera nessa situação? Ele vem como ser humano sem pecado, tá? Ele vem também como sacrifício de Deus, ok? Da mesma forma como Abraão oferece Isaac no Monte Moriá, Jesus é ofertado por Deus em nosso favor, ok? Então Jesus vem como Filho de Deus, ofertado em nosso favor, morrendo na cruz mesmo sem ter pecado. Tanto que Jesus, ele diz, minha vida ninguém a toma, eu a dou, tenho o poder de dá-la e tomá-la de volta. E na cruz ele diz, está consumado. Quando ele diz está consumado, ele inclina a cabeça e rende o seu espírito. Porque a morte não podia tocá-lo, o salário do pecado é a morte. Mas qual é o salário de quem não pecou? Então, ele não poderia ser tocado pela morte. Então, ele rende o seu espírito. Quando ele rende o seu espírito, ele não está morrendo pelos seus pecados, ele está morrendo em prol dos pecadores, da humanidade pecaminosa. Então, Jesus disponibilizou meios salvíficos plenos para toda a humanidade. Quem vai se beneficiar desses meios salvíficos? Quem aceitar Jesus como seu Salvador. Mas há salvação para todas as pessoas da humanidade, salvação suficiente para elas em Cristo. Quem aceitar Jesus como Salvador vai se beneficiar disso, tá ok? Então você tem essa situação de Jesus pagando a dívida. Para quem? Para Satanás? Não. Porque a dívida não foi para com Satanás, a dívida foi para com Deus. Quem nos instigou a adquirir essa dívida foi Satanás. Mas a decisão é nossa. Satanás não vai pegar a mão da pessoa e colocar no objeto que ela vai roubar. Satanás não vai arrastar a pessoa para um motel para ela fazer sexo com outra fora do casamento. Satanás não vai pôr um cigarro de maconha na boca de ninguém. Ele vai instigar a pessoa ao vício, vai instigar a pessoa à prostituição ou ao adultério, vai instigá-la a cometer roubos, tá? Ou assassinatos. Ele vai influenciá-la. E aí, se ela atender a esta influência, cometerá os atos movidos, né, pela sua própria vontade. Sua vontade se inclinando a isso. Então você tem a situação na qual ele instiga a pessoa, quando comete, ele acusa diante de Deus. E aí você tem a situação na qual Jesus apresentou a resposta contra essa acusação. Quando Paulo fala que ele tomou a nota que era contra nós. Que nota é essa? É como um documento jurídico, é uma linguagem forense que ele toma ali. É um documento jurídico na qual há acusações contra aquela pessoa. Então Satanás construiu todo um processo contra nós, apresentando diante da majestade divina, do juiz de todo o universo, dizendo, ele é criminoso por isso, 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 isso. Então o Senhor, na sua santidade, na sua justiça, tem que condená-lo, para não se contradizer a sua própria palavra, a sua própria natureza. Então ele cria todo um processo para nos acusar diante de Deus e para que nós sejamos condenados. Aí Jesus, conforme João mesmo diz, ele é o nosso advogado. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, saiba que você tem um advogado diante de Deus. Qual é o argumento desse advogado? Sim, ele é pecador, conforme você mesmo apresentou nessa nota. Só que ele pega a nota, conforme Paulo diz, tomou a nota que era contra nós e fez o quê? Cravou-a na cruz do Calvário.
Então a cruz é a resposta ao argumento de Satanás. Satanás argumenta diante de Deus, apontando nossos erros, nossos pecados. Jesus contra-argumenta apresentando seu sacrifício. Eles são pecadores, mas eu, sendo santo, morri pelo pecado deles. E ele, recebendo a mim como seu salvador, sobre ele é aplicado o sangue da expiação, o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário, no seu ofício sacerdotal, conforme a ordem de Melquisedeque, apresentado diante de Deus, purifica, tá certo? Não somente cobre, apaga todo o pecado. E a pessoa agora se encontra diante de Deus como se ela não houvesse pecado nunca, porque o pecado dela foi pago por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E agora ela tem que se manter fiel a Cristo, por isso que Paulo diz, apresentando-se como escravo de Cristo para a salvação. Ele mesmo se apresentava não como apóstolo. No começo da carta dele escreve Paulo Rodulos, ou seja, Paulo, o escravo de Cristo. Para quê? Para obedecer a Jesus em todas as coisas. E assim o sangue de Cristo o purifica de todo pecado. E assim ele está salvo diante de Deus. Então o preço é pago para Deus, porque a ofensa foi contra Deus. E Jesus, na sua dupla natureza, né, divina e humana, como homem morre vicariamente pelos seres humanos, mas como Deus apresenta esse sacrifício diante de Deus, tá? Você tem essas duas situações. Morte vicária, o que eu ia falar, já está aqui. Substitutiva, né? Morrer no nosso lugar, ok? Ressurreição corpórea e visível. Você tem a doutrina da ressurreição. A doutrina da ressurreição, ela é fundamental. Por quê? Jesus morre na cruz do Calvário, em nosso lugar. Só que ele ressuscita, tá? Quando ele ressuscita, ele é chamado primícia dentre os que dormem. Primícia dentre os que dormem. O que é ser primícia dentre os que dormem? Tá? Ele morreu, tá? Entregou sua vida na cruz do Calvário, né? Rendeu seu espírito, morreu. Nós também morremos, né? E nós também vamos dormir no Senhor, como é dito na Sagrada Escritura. Só que Jesus é o único que ressuscitou, diferentemente das ressurreições que houveram ao longo da Sagrada Escritura. Então, a filha de Jairo ressuscitou, o filho da viúva de Naim ressuscitou, Lázaro ressuscitou. Só que todos eles ressuscitaram nos seus mesmos corpos pecaminosos. Ressuscitaram, viveram um período e morreram de novo, porque ressuscitaram na sua mesma natureza. Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário, foi colocado ali no sepulcro, tá? As mulheres depois foram até lá, na manhã de domingo, para preparar o seu corpo para ser enterrado. Não encontraram nada, apenas um pano dobrado ali no lugar da cabeceira, né? E procurando achar alguém que elas confundiram com o jardineiro, perguntaram para ele onde está o nosso Senhor, e aí ele se apresenta para ela, e ela diz Rabi, né, o Rabone. Então ele fala para anunciar a Pedro, Pedro vem ver, não encontra. Até o momento em que, quando eles estão reunidos no cenáculo, escondidos, com medo da perseguição, Jesus aparece, manifesta no meio deles. E aí ele se manifesta, mostra as marcas, fala para Tomé, se quiser pôr o dedo, né, do lado, para ver o furo que havia ali da lança. E aí Tomé põe-se de joelhos, recebe ele como Deus, meu Senhor e meu Deus. Posteriormente, fala com eles, né, no Monte das Oliveiras, quando ele vai ser assunto aos céus, e ele diz, todo poder é me dado nos céus e na terra. Então você tem a situação na qual Jesus ressuscita, mas antes disso, ele está no cenáculo, e ele faz questão de deixar claro para todos que estavam ali, que ele não é um espírito, ele não é um ser imaterial, tá? Ele não é um ser etéreo, tá? Ele não é uma aparição, ele não é uma visão, ele não é um fantasma. Ele é um corpo, só que ele não é um corpo de matéria. Ele é um chamado corpo glorioso. O corpo glorioso é a próxima fase, é o próximo estágio. Nós estaremos no corpo glorioso quando formos ressuscitados por Cristo Jesus. A ocasião do arrebatamento, por exemplo, em que aqueles que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e todos nós juntamente seremos transformados em quê? Num corpo semelhante àquele que Cristo apresentou quando se manifestou ali no cenáculo, mesmo eles não tendo aberto nenhuma porta, Jesus apareceu ali. Então nenhum obstáculo material podia detê-lo, tá?
mas mesmo assim ele poderia ser tocado. Então ele é um corpo, só que ele é um corpo em outra condição. Não é espírito e não é matéria. É o chamado corpo glorioso, o corpo que Jesus apresenta, que é o corpo que teremos quando formos glorificados, tá? Tanto que ele come, inclusive, né? Come pão, come peixe, pode ser tocado, como ele mesmo fala para tocarem nas suas marcas, mas ele fala para os discípulos: olha, vão até, né, o Monte das Oliveiras, tá? Jesus não precisa abrir a porta, pegar no jumento e ir até lá. Ele aparece lá. Então você tem a situação na qual ele não pode ser detido por nenhum obstáculo. E quando ele termina esse discurso, ele é assunto aos céus, ou seja, ele sobe diante deles. Ele sobe ao céu, ao terceiro céu, né, que é um ambiente espiritual, que não pode ser alcançado por naves espaciais, nada disso, que está além do céu sideral, que ainda é um céu material, né? Então ele é assunto aos céus, assenta-se à destra de Deus, conforme Estevão virá depois ele de pé à destra de Deus, para recebê-lo, né, quando ele foi apedrejado. A ascensão de Cristo que eu estava falando aqui, então, a volta gloriosa de Cristo, depois de sua ascensão, enquanto ele está governando, né, sobre o seu reino, que é a igreja, posteriormente virá. Então, quando Jesus virá em escatologia, numa perspectiva pré-tribulacionista, pré-milenista, dispensacionalista, a volta de Jesus se dará em duas etapas, sendo que uma secreta para o mundo em geral, quando ele arrebatará aqueles que são dele, levará para si aqueles que são dele, desde mortos que ressuscitarão primeiro, até os vivos que serão transformados e todos serão levados para ele. E posteriormente ele e nós viremos agora numa manifestação gloriosa, né? Quando ele guerreará, a chamada Guerra de Armagedon, destruirá, né, os exércitos da besta do anticristo, lançará a besta do anticristo no lago de fogo e amarrará Satanás por 1000 anos, governando então agora sobre a terra de forma literal e com vara de ferro, com autoridade. Conclusão. Vamos lá. Página 80. Estes 7 fundamentos chamam de coluna vertebral de uma cristologia saudável. Se negarmos qualquer um deles, comprometeremos toda a nossa cristologia. Comprometeremos toda a nossa teologia. Não podemos negar o nascimento virginal de Cristo, obra realizada pelo Espírito Santo. Não podemos negar a sua vida sem pecado, porque se Cristo fosse pecador como nós, invalidaria a obra expiatória e morte vicária. Não podemos negar a ressurreição corpórea e visível, porque se Cristo não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos, né? E a morte não foi vencida. Se negarmos a ascensão, negaremos também a sua volta, ok? Terminamos esse capítulo com as palavras de C.S. Lewis. Aqui você pode fazer a leitura, né? É um texto extenso, uma leitura de C.S. Lewis que é extraordinária. Considerações finais, página 82. O objetivo desta obra, desde o seu início, foi apontar princípios fundamentais da cristologia. Muitos assuntos ficaram de fora, contudo, tendo consciência que nenhum livro seria suficiente para descrever tudo o que Cristo é e tudo o que ele fez, faz e fará, entendemos ser suficiente para compreendermos um pouco mais sobre o Cristo ressurreto, nosso Senhor e Salvador. Muitos querem o Salvador, mas não querem o senhorio de Cristo. É preciso lembrar que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, somos propriedade exclusiva do Senhor. Que o nosso Deus continue a nos abençoar e derramar a sua graça e as suas misericórdias sobre a nossa vida. Sempre lembrando das palavras do saudoso pastor Daniel Berg. Jesus Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo, em breve voltará. Terminamos então a matéria de Cristologia da FAESP, ok? Com esse breve resumo, né? Para que a gente possa ter pelo menos uma visão geral acerca dessa matéria, ok? Então temos